Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, discípulos de Betel, pessoas que têm nos acompanhado nessa escola ministerial. Vamos hoje estar falando sobre o tabernáculo, a tenda da congregação. Na semana passada nós falamos alguma coisa, mas se alguns lembram aí, nós tivemos um probleminha técnico, não conseguimos fazer aquilo que a gente queria fazer. Então hoje nós vamos estar aqui conseguindo direitinho. Se você quiser fazer a sua pergunta, o momento que você quiser aí fazer o seu comentário, fica à vontade. Estamos aqui para trabalharmos juntos, para crescermos juntos na palavra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para essa manhã. Paizinho, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Nós adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. O que nós queremos, Senhor, pedir a Ti nesta manhã é que Tu venha, Senhor, trazer a revelação da Tua palavra aos nossos corações e à nossa mente. Deus, aquilo que vamos aprender nessa manhã, a porção da Tua palavra, que fique guardado em nós, que fique, Senhor, impressa em nós, que nós venhamos, Senhor, estar praticando essa palavra que nós vamos aprender nessa manhã. Fica, Senhor, conosco. Quero abençoar a cada um dos meus irmãos e irmãs, cada casa, Senhor, que agora está participando, Senhor, dessa aula. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ok, queridos, vamos lá. Tabernáculo. Eu creio que você já ouviu falar diversas vezes sobre o tabernáculo. Eu creio que você já sabe, já tem uma noção o que seja o tabernáculo. Mas nesta manhã nós vamos trabalhar algumas perguntas. E a primeira questão que eu quero perguntar, o que é o tabernáculo ou tenda da congregação? Ora no Antigo Testamento aparece tabernáculo, ora aparece tenda da congregação. É a mesma coisa. Nós vamos falar do tabernáculo de Moisés nesse momento. Nós temos que lembrar que nós temos o tabernáculo de Moisés, nós vamos ter o tabernáculo de Davi e depois o tabernáculo ou o templo de Salomão, que já é uma edificação feita em pedras, vamos dizer assim, ok? O que é a tenda da congregação? É interessante você entender o que é a tenda da congregação para a gente poder chegar no final aí com uma compreensão melhor sobre esse estudo. Nós vamos fazer esse estudo em 3 partes. Hoje nós vamos falar sobre a tenda da congregação e a parte do átrio. Depois nós vamos falar na próxima aula sobre o lugar santo e o santo dos santos, ok? Então vamos lá. Tenda da congregação, em hebraico, é ohel. Ohel é uma junção de letras que vai trazer essa palavra ohel, que vai trazer o significado dessa palavra. Eu já falei algumas vezes no nosso quadro Curiosidades Bíblicas que no hebraico cada letra tem um significado. E juntando essas letras a gente forma uma palavra e o significado dessa palavra, ok? Nessa palavra ohel é mais ou menos assim. É uma segunda opção, segunda forma de como são criadas palavras hebraicas. A palavra ohel, ela é escrita em hebraico com a letra Aleph, a letra Rei e a letra Lamed, e com os 2 símbolos vocálicos, o O e o E, ok? A gente olhando para essa palavra, nós vamos ver uma peculiaridade nessa palavra. A letra Aleph, que é a primeira letra, e a letra Lamed, que é a última letra dessa palavra, vocês vão estar vendo aí a imagem, entendeu? Essas 2 letras, quando a gente tira vamos colocar assim, quando a gente tira esse rei do meio, essa palavra ela vai ter como radical essas 2 letras, Aleph e Lamed, que é o radical da palavra El, Elohim, que é Deus. E a letra Rei é uma letra que ela tem um significado, em hebraico cada letra tem um significado, ela significa revelar. Então,
Quando foi criada essa palavra, o que foi feito? Eles pegam o radical da palavra El, eles abrem esse radical e colocam a letra Rei no meio. Então, vai formar essa palavra Orel. Orel, então, o que vai significar? Esse conjunto de letras em hebraicos com os seus significados, que formam a palavra Orel, vai trazer o significado da tenda da congregação, que é o lugar onde Deus se revela. Por quê? A letra Rei, que significa revelar, está entre a palavra El. Então, Orel, tabernáculo, tenda, melhor, a palavra tabernáculo seria uma outra. Tenda da congregação, Orel, seria o lugar onde Deus se revela, ok? Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Vou colocar aqui uma imagem do tabernáculo, ele por um todo, a imagem, vamos dizer assim, a imagem por cima, como se tivesse sido fotografada aí por um drone, vamos pensar assim. Aí vocês vão ver que é um retângulo, né, com uma cerca em volta e dentro tem uma casinha lá no fundo e alguns objetos na entrada e logo depois da porta, e aonde você pode ver também uns sacerdotes, uns bonequinhos aí e alguns animais, tá? Outra pergunta: por que Deus mandou construir essa tenda? Por que Deus mandou construir a tenda da congregação? Por que Deus manda construir o tabernáculo? No livro do Êxodo, capítulo 25, verso 8, vai dizer assim: eles vão edificar um santuário para mim, de modo que eu habite entre eles. Se você for analisar o texto, que palavras são essas? São palavras de Deus a Moisés, ou seja, Deus fala para Moisés: Moisés, junta o povo e falam para eles edificar um santuário, edificar a tenda da congregação para mim, porque eu quero habitar em meio a eles. Eu quero habitar em meio ao povo. Aqui fica claro que Deus, ele quer se revelar ao povo. Aqui fica claro que Deus revela a Moisés que a vontade dele era habitar em meio ao povo, não somente mais vir e visitar o povo, passar uns momentos com o homem, como fazia no Éden. Você lembra que lá no Éden, Deus vinha à terra todos os dias, no final da tarde, e ele se encontrava com o homem, conversava com o homem, tinha um momento de comunhão e intimidade com o homem. Deus agora, ele fala, olha, ele não diz, constrói ali uma cabaninha que eu vou ali para ficar o tempo que eu quero estar perto da minha criatura. Não, ele fala para Moisés, faça um santuário porque eu quero habitar no meio do povo. Deus sempre desejou, queridos, se relacionar com o seu povo. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para se relacionar com ele. Ele sempre quer estar perto da sua criatura especial, da menina dos seus olhos. Sabe por quê? Porque Deus é um ser pessoal. Nessa aula, nós vamos ver que o tabernáculo, a tenda da congregação, foi construído para que Deus habitasse nele, se encontrasse com o seu povo nele. Assim, nós compreenderemos que essa construção requereu a participação humana. Por quê? Porque nesse mesmo texto do Êxodo 25, nós vamos ver que Deus vai falar com Moisés. Lá embaixo nós vamos trabalhar isso um pouquinho. Que Deus pede a Moisés que o povo traga ofertas voluntárias para a construção desse tabernáculo. Isso vai nos apontar, nos direcionar para uma coisa, que esse projeto, ele veio da mente de Deus.
e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo, a tenda da congregação, com a igreja de Cristo. Nós vamos estudar isso nessa aula também, essa tipologia da tenda da congregação, do tabernáculo, com a igreja de Cristo. Vamos lá, caminhando um pouquinho mais, como seria essa tenda? Essa tenda, ela é de forma retangular, ok? As medidas que o texto bíblico traz para nós, se eu não me engano no capítulo 27 ou 26, vai dizer que Deus manda fazer com 100 côvados de comprimento, 25 côvados de largura. E isso é mais ou menos hoje 50 metros de comprimento por 25 metros de largura. E também Deus diz uma coisa para Moisés. Moisés, as 12 tribos dos filhos de Israel, elas serão distribuídas, elas vão acampar ao redor desse tabernáculo da forma que eu vou te falar. Vou colocar uma outra imagem aí para você ver o seguinte. Você vai notar que a porta do tabernáculo, que está na parte de baixo do seu vídeo, da parte oriente do tabernáculo, vai ficar acampada a tribo de Isacar, de Judá e de Zebulon. Ao ocidente, a parte de trás da tenda, lá na frente nós vamos ver que é o lugar mais próximo da onde estava a Arca da Aliança, vão ficar as tribos de Manassés, Efraim e de Benjamim, que são os filhos de José, e Benjamim, filho de Jacó, que é irmão de José. Não existe a tribo de José, mas a tribo de José ela está representada entre as 12 tribos dos filhos de Israel, com a tribo de Manassés e Efraim, que são os dois filhos de José. Aí depois você vai ver ao sul, Gate, Ruben, Simeão, ao norte, Naftali, Dan e Asser. E você vai ver aí que entre a tribo de Efraim, lá no ocidente, e a parede do tabernáculo, está escrito assim, ó, Gersonitas. No sul, você vai ler aí que está escrito Coatitas. E ao norte, Meraritas. O que são isso? E na frente do tabernáculo também tem Moisés, Abraão e sacerdotes. O que é isso? A tribo de Levi, ela não tinha a sua terra própria. A tribo de Levi, ela ficou como uma tribo que iria servir ao tabernáculo, servir ao santuário. Então, esses três nomes que estão aí em vermelho, ao ocidente, ao norte e ao sul, eles são, vamos dizer assim, as pessoas que simbolizam famílias da tribo de Levi. Então, a tribo de Levi, ela fica distribuída ao sul, ao norte e ao ocidente do tabernáculo. Na frente do tabernáculo, antes da porta, entre a porta e a tribo de Judá, você vai ver o nome Moisés, Arão e sacerdotes. O que são isso? Ali na frente era a morada, era onde Moisés, onde Arão e os sacerdotes armavam as suas tendas, ok? Então, essa aí é a visão, vamos dizer assim, a planta do tabernáculo com as distribuições das tribos em volta. Essa construção, tabernáculo, ela foi feita com 3 repartições. Você olhando a imagem, você vai ver que o que dá para notar são 2 coisas. Um pátio, vamos dizer assim, uma tenda, uma casinha dentro desse pátio. Esse pátio, ele é o átrio. Dentro dessa tendazinha que dentro desse cercado, né, do tabernáculo, ela é dividida
em duas partes. Ela tem o lugar santo e o santo dos santos, ok? Onde cada uma dessas repartições, vamos dizer assim, ela tem as suas especificações para o que são feitas ali, elas têm os móveis que Deus mandou colocar naquele lugar e também não era qualquer pessoa que poderiam entrar nessas três partes do tabernáculo. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a primeira parte. Está aí a imagem para você, o tabernáculo. Vai dar para você ver melhor aqui a questão das repartições. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Você vai ver que no átrio, aqui na parte do Oriente, na parte de baixo do seu vídeo, tem uma mesa e logo depois tem um lavatório. Essa mesa aqui é chamada de altar do sacrifício e depois é o lavatório, ou a pia de bronze ou o altar de bronze. Aí você vai ver que tem uma outra cerquinha em volta, certo? Com uma porta, aqui tinha uma cortina, nós vamos ver isso em outras imagens, e aonde logo depois dessa bacia de bronze aqui, desse lavatório, era essa primeira parte, o lugar santo, aonde teria a mesa dos pães, o candelabro, que é a menorá, que nós falamos em hebraico, e logo depois o altar de incenso. Aí você vai ver uma outra repartição menor lá no fundo, onde tem apenas um objeto, que é a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar apenas o átrio. Nós vamos ver como foi construído, vamos ver os seus móveis e as pessoas que estavam autorizadas a transitar por essa área do tabernáculo, ok? No capítulo de Êxodo 25, do 1 ao 7, nós vamos ver Deus falando em Moisés para dizer aos filhos de Israel para trazerem ofertas para a construção dessa tenda da congregação. Você vai ler o texto aí, eu não vou ler aqui, eu já pedi, né, até para vocês estarem lendo o texto do capítulo 25 ao 28 do Êxodo, para a gente poder estudar melhor isso. Você vai ver que Deus pede a Moisés para que o povo traga a oferta. O projeto de Deus, esse projeto de Deus, né, ele teve origem nos céus. Ele se materializou na terra por meio dos seus filhos. A construção do tabernáculo, da tenda, ela se efetivou mediante a participação do povo de Deus, trazendo as suas ofertas alçadas e voluntárias. Que ofertas foram essas que o texto diz? Ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus, ela requer parceria humana. Presta atenção nisso. Deus queria fazer um santuário para ele habitar no meio do povo. O projeto foi de Deus, a arquitetura não foi de Moisés. Deus deu toda a arquitetura dessa tenda para Moisés. E então Deus fala para Moisés: Moisés, fala aos meus filhos para trazerem oferta. Ou seja, Deus está falando o seguinte, que a obra dele na terra tem que ser feita como uma parceria humana. Deus faz a parte dele, Deus faz aquilo que o homem não pode fazer e nós fazemos. Eu gosto muito de dar um exemplo, que está no Novo Testamento, que foi a ressurreição de Lázaro. Jesus chegou na frente do túmulo e disse: retirem a pedra. Poxa, se alguém que pode gritar o nome de um defunto de 4 dias, dizer Lázaro, vem para fora, será que não poderia falar: pedra, dá licença, sai da frente? Mas o que Jesus manda fazer? O que Deus manda fazer na pessoa de Jesus? Homens, retirem a pedra. Retirar a pedra vocês podem retirar. O que está lá no fundo, o milagre que vai acontecer, só eu posso fazer. Ou seja, para que o milagre também aconteça na minha vida e na sua vida,
É uma parceria do homem com Deus. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter a fé, eu preciso ter a determinação, eu preciso fazer aquilo que cabe a mim fazer, para que Deus venha fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Esse projeto do tabernáculo, da tenda da congregação, é um projeto sobrenatural. Deus viria habitar no meio do povo. Então Deus fala, olha, já que é algo sobrenatural que vai acontecer, eu quero a parceria de vocês. Não vou fazer sozinho. Vai ser aí vamos dizer assim, né? Esforço dos dois lados. No capítulo 27, nós vamos ver as orientações da construção do átrio. Aí o povo já trouxe a oferta, ok? Agora nós vamos ver como Deus manda fazer essa construção e que móveis que Deus manda colocar e serem feitos e serem colocados no átrio e as pessoas que poderiam transitar por ali. Mas antes de deixa eu falar da construção primeiro. O átrio, ele, como eu já disse, a tenda toda, ela tinha 25 metros de largura por 50 metros de comprimento. Deus mandou fazer colunas de bronze, algumas versões, até mesmo na Septuaginta, vai dizer que vamos dizer assim, essas toras ali, essas colunas eram de madeira. Mas a maioria, o consenso teológico diz que eram de bronze. Então Deus manda construir, Deus manda fazer essas colunas que são colocadas com essas medidas e depois são feitas cortinas torcidas, assim, né? Eles devem ter torcidos um pouquinho a cortina para poder encaixar nessas estacas, né? Nessas colunas e serem amarradas ali para poder construir toda essa tenda, essa cerca, vamos dizer assim, de 25 metros por 50 metros, 50 côvados por 100 côvados. E a altura era mais ou menos 2,5 metros de altura, porque quem estivesse do lado de fora não poderia ver o que está acontecendo do lado de dentro, ok? Então, uma parte dessa estrutura, cerca de 30 metros, os primeiros 30 metros ali da entrada, ou seja, 30 de profundidade por 25 de largura, foi separada para ser o átrio. O átrio era o único lugar que qualquer judeu poderia entrar. Todo judeu ele poderia entrar no átrio. Depois nós vamos ver que no lugar santo e no santo dos santos não era qualquer judeu que poderia entrar, mas nessa primeira área, nessa primeira parte, o átrio ou pátio, algumas versões também vão trazer essa palavra pátio, aonde todos podiam ficar, menos os gentios. Os gentios, eles não poderiam entrar nem no átrio, eles tinham que ficar do lado de fora, tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Os gentios são aquelas pessoas nesse momento que não eram judeus, que não eram do povo judeu, que não era monoteísta, que não adorava um único Deus, o Deus de Israel, ok? Os judeus, eles entravam, mas eles não podiam também permanecer naquela área. Se a gente for imaginar que esse lugar tem 25 metros por 30 metros, você imagina todo o povo judeu daquela época, de todas as tribos de Israel que estavam acampadas em volta desse lugar, quisessem entrar ali ao mesmo tempo. Ia ficar difícil, não ia caber tanta gente assim. Então existia uma regra, a pessoa tinha que entrar, fazer o que veio fazer e sair. Ela não poderia, de forma alguma, permanecer lá dentro. Era um lugar pequeno.
Então não se podia ficar ali. Uma outra peculiaridade é que ninguém podia sentar, ninguém sentava no tabernáculo, ninguém poderia ficar sentado ali na parte do átrio. Nem os judeus queriam chegar para trazer a sua oferta e tampouco os sacerdotes. Não tinha nem cadeira naquele lugar. Eles tinham que permanecer em pé o tempo que estavam ali. Numa das imagens que apareceu para vocês viram, eu falei, Línia, olha só, tem uns bonequinhos aqui. Esses bonequinhos que estavam ali com uma roupa branca simbolizavam os sacerdotes. Sempre tinha um plantão de sacerdotes ali na porta do átrio. Por quê? Porque a pessoa, ela chegava naquele lugar, ela entregava a sua oferta, o seu sacrifício, vamos dizer assim, o animal a ser sacrificado para o sacerdote, deixava o animal ali, entregava a farinha ou o azeite, ou os dois, farinha e azeite, e eles tinham que sair. Nem mesmo poder ver o sacrifício do animal que eles levavam, eles poderiam. O sacerdote pegava o animal e sacrificava e guardava a oferta. Então vamos lá. O átrio, esse espaço do tabernáculo, chamado átrio ou pátio, era fechado, cercado de cortinas de linho fino, torcidas, e presas com ganchos a esses pilares de bronze, como já falei. E logo depois da entrada, vamos colocar a imagem aí de novo do tabernáculo, você vai ver uma imagem aí, tipo uma mesa da cor dourada. Isso aí chama-se o altar dos holocaustos, ou a mesa de bronze, tá? Nesse espaço externo do átrio, era onde as pessoas entravam e se apresentavam ao sacerdote. E ali, nesse altar dos holocaustos, o sacerdote que tinha pego o animal de quem chegou para poder oferecer, sacrificava e assim, vamos dizer assim, o pecado daquela pessoa e da sua família estaria perdoados. Depois essa oferta dela era queimada pelo sacerdote, assim sendo feita a expiação do pecado do povo. Você vai ver isso direitinho aí no capítulo 27, no capítulo 38, do 1 ao 6, você vai ver isso aí. Passando essa mesa do holocausto, o lugar do sacrifício ali, né, onde sacrificava, você vai ver que tinha uma pia. Era uma pia de bronze. Essa pia de bronze, ou bacia de bronze, era onde o sacerdote se lavava. Ele se purificava porque ele tinha acabado de passar pelo um sacrifício. Então, essa pia de bronze, ela simbolizava uma coisa. Ela simbolizava que para entrar no lugar da adoração sacerdotal, que era o lugar santo, o sacerdote tinha que estar puro, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar. Essa pia de bronze, ela significa, então, a purificação. O sacerdote estava purificado. No Êxodo capítulo 30, no verso 18 ao 21, você vai poder ver isso aí direitinho. Continuando aqui, gente, eu quero falar um pouquinho agora sobre essa questão do holocausto, do altar de holocausto e da bacia de bronze. O que significa isso para nós hoje? Será que isso tem alguma tipologia hoje para nós? Como eu falei, né, o altar de holocausto, ele era o lugar do sacrifício, o local onde era sacrificado o cordeiro, o animal que a pessoa trazia para poder fazer a expiação pelos seus pecados.
Apontando isso para Jesus, quem é, né, o Cordeiro vivo do céu? Jesus Cristo no Calvário, ou seja, o Calvário, vamos dizer assim, era essa bacia, esse altar de bronze, era a mesa do holocausto. Jesus, quando ele vai para o Calvário, eu creio que ali ele está se dando como oferta de sacrifício por toda a humanidade, para remir todo o pecado do mundo, inclusive os pecados já cometidos e os a ver, aqueles que ainda iriam acontecer, bastando pedir perdão ao próprio Deus. Porque nós vamos ver lá na frente que o véu do santuário, ele foi rasgado. Então ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29 vai dizer isso. Assim, o nosso Senhor, ele suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o nosso pecado, fazendo-se pecador por nós. Ele derramou o sangue por nós. Ele foi sacrificado por nós, ok? Isso nos leva a pensar uma coisa: nós hoje temos que ter total confiança no sacrifício de Jesus. Nós não podemos ter dúvida naquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Naquela época, aquele homem que levava, aquela pessoa que levava o cordeiro para ser sacrificado, ele tinha plena certeza, convicção que o sacerdote oferecendo aquele sacrifício a Deus, através daquele sangue, ele e a sua família seria purificado. Queridos, nós não precisamos fazer isso hoje. Nós não precisamos entrar no templo, entrar na tenda da congregação com algo para sacrificar a Deus. Nós precisamos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele pagou o preço por mim e por você na cruz. Ok? Então nós precisamos ter plena confiança nisso. A bacia de bronze é o que nós também falamos, aonde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. Por quê? Porque se ele não se lavasse antes de entrar no lugar santo, ele iria morrer. O texto é claro, vai dizer que o sacerdote, se ele entrasse no lugar santo com as mãos sujas, ele seria morto pela glória, pela presença, por tão poderoso que era Deus. Ou seja, não sei se eu me expressei bem, mas vamos dizer assim, seria por causa da grandeza, da santidade de Deus, que ele teria que se apresentar diante de Deus puro, limpo. Ele não poderia se apresentar ali de qualquer maneira. O ato colocava em risco a sua vida se ele não estivesse preparado para estar diante da presença de Deus. Vamos lá. Como nós temos nos achegados da presença de Deus nos dias de hoje? Nós fomos feitos sacerdotes. Nós hoje somos sacerdotes de Deus. Ah, queridos, quantas pessoas têm se achegado ao Senhor com as mãos sujas, com o coração sujo, com a mente suja, e depois fica cobrando as bênçãos de Deus. Ficam dizendo ou pensando: por que na minha vida tudo dá errado? Por que eu não prospero? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que a glória de Deus não vem sobre a minha casa? Por que tanto problema? Por que tanta coisa acontecendo? Porque eu e você somos sacerdotes, nós devemos passar por essa bacia, nós devemos nos lavar, nós devemos estarmos de formas purificadas para chegar na presença de Deus. Eu não posso chegar na presença de Deus com ódio no meu coração contra o meu irmão, com questões contra A ou contra B, com
com peso de pecado sobre a nossa vida. Lá no altar do holocausto nós temos que deixar. Lá no altar é o lugar de morte, é o lugar do sacrifício. Lá no altar, um passo atrás, eu devo morrer para mim mesmo, para que Deus venha viver em mim, para que Deus venha reinar sobre a minha vida. Eu preciso estar puro para estar na presença de Deus. Basta você abrir a sua boca e pedir perdão ao Senhor. Basta você confessar o seu pecado. Você não precisa sacrificar. Você precisa ser sincero diante do Senhor. Você precisa abrir o seu coração diante de Deus e falar para Ele aquilo que tem trazido ferida ao seu coração, à sua mente, e pedir perdão. Assim você vai estar se purificando, se lavando, e você vai estar apto a entrar no lugar santo. Estou falando de lugar santo, não estou falando de santo dos santos, ok? São duas divisões, como eu já disse. No lugar santo, que era o lugar de culto do sacerdote, que era o lugar da adoração do sacerdote. Ali, para que a nossa adoração venha fluir diante do Senhor, nós precisamos estar limpos. Nós hoje, obreiros e obreiras de Cristo, homens e mulheres de Deus, devemos pautar nossa vida diante da presença do Senhor. Pedir misericórdia, pedir graça para podermos entrar na presença dEle. Somos santos, ou devemos ser santos. E fomos chamados por Deus para sermos santos. Então nós precisamos nos purificar, precisamos estar limpos para entrar diante de Deus. Amém? A segunda parte dessa aula que eu quero falar hoje, ela vai estar aí ligada à questão dessa tipologia também. Nós vamos estar trabalhando agora a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo, ok? E aí a gente tem que ir para o Novo Testamento, a gente tem que ir em Paulo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando ele escreve. Deixa eu ler aqui, ó. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Abre a sua Bíblia aí e lê isso depois. O tabernáculo de Moisés, no deserto, deixou profundas lições para a igreja nos dias de hoje. Nessa tipologia, nós descobrimos uma relação com a igreja e o Senhor Jesus. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Nós somos a morada de Deus na terra. Hoje, Deus não habita mais em tendas feitas por mãos, mas Deus habita hoje através do Espírito Santo dentro de nós. Ele deseja habitar em nós. Nós quem? Nós, eu e você. Nós, igreja. Igreja não é parede. Igreja não é estrutura. Igreja sou eu, igreja é você. Igreja é a habitação do Espírito Santo de Deus. O tabernáculo, o templo de Salomão, simbolizava a igreja de Cristo edificada para a morada do Espírito Santo. Efésios 2:22 vai nos dizer isso. Alguns textos do Novo Testamento fazem a tipologia do modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo, ele tipificou a igreja como o edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado à comunidade cristã. 1 Coríntios 3:9. Você entendeu isso aí? Então, nós, igreja, nós somos
o templo de Deus. A estrutura, o templo, ela é apenas a forma da gente organizar, de estar organizado e sermos identificados como povo de Deus reunido. Os crentes, os cristãos, eles são identificados como pedras vivas, ou seja, a construção, o templo de Salomão, que nós estamos falando do Novo Testamento, que foi edificado para a morada de Deus, porque no templo de Salomão também tinha o átrio, o lugar santo e os santos dos santos, o lugar onde Deus morava, o lugar onde Deus habitava. Hoje, eu e você somos esse tabernáculo. Nós não temos hoje um templo, uma edificação aonde tem tantos metros por tantos metros. Nessa primeira parte eu posso entrar, na outra parte eu não posso, tampouco na terceira parte, não. Porque o tabernáculo sou eu. Deus tem acesso a todo o tabernáculo. Deus habita em todo o tabernáculo. Deus tem que habitar em todo o meu ser. Deus tem que habitar em todo o seu ser. Dessa forma, nós somos, tem que ser a nossa forma de vida. Amém, queridos? Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus e construída pelo próprio Deus. Por quê? Porque eu e você somos criaturas desse Deus. Quem fez isso aqui, não é mãos humanas. Quem nos fez, quem nos criou foi Deus. Ele fez esse tabernáculo para ele habitar. Amém? A figura do templo aqui, ela, vamos dizer assim, ela tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. Ok? A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família, à morada, o lugar onde as pessoas estão. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava entre eles, entre o povo. A igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta de forma gloriosa. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender que eu e você não somos nada mais e nada a menos do que o templo para a morada do Espírito Santo. Nós vimos hoje a questão do tabernáculo. O tabernáculo, essa construção feita por mãos humanas, sim, arquitetada por Deus, mas que tinha regras, que tinha lugares que eu poderia ficar, o tempo que eu poderia ficar, como eu poderia ficar e aonde eu não podia entrar. Hoje, esse tabernáculo, essa tenda da congregação, esse ohel, esse lugar onde Deus se revela, sou eu e você. Deus quer se revelar ao mundo, Deus quer se revelar aos gentios, Deus quer se revelar à humanidade através dos seus filhos. Deus quer se revelar àqueles que ainda não o conhecem através do tabernáculo dele, o local onde Deus se revelava ao povo. Esse tabernáculo hoje é você, querido. Você é o lugar onde Deus se revela. Deus quer ser revelado através da sua vida. Você tem dado o espaço, você tem dado a oportunidade para Deus se revelar através de você? Você tem deixado Deus se revelar através das suas atitudes, através do seu caráter, da sua forma de tratar as pessoas, de como você vê o necessitado? Ou você tem pensado que você é o tabernáculo de Deus, você é a habitação de Deus, então você está, desculpa o termo, por cima da carne seca? Não. Nós vamos
continuar essa aula na próxima semana e nós já vamos ver aí a segunda parte do tabernáculo. Nós vamos ver que o negócio vai apertar mais um pouquinho, sabia? Porque o sacerdote, ele poderia entrar no lugar santo. O povo, de forma geral, não. E ali entregava a sua oferta, entregava o animal e ia embora. Mas o sacerdote, ele poderia, vamos dizer assim, ele tinha um lugar particular para adoração. Nós precisamos, como sacerdotes de Deus hoje, não apenas ficar no átrio, mas nós precisamos entrar também no lugar santo, aonde algo vai se revelar a nós através da menorá, que é o candelabro, da mesa dos pães e do altar de incenso. Eu quero parar aqui hoje e eu quero deixar essa reflexão para você. Você é o tabernáculo. Você é a habitação de Deus. Se você é o tabernáculo, você é o lugar onde Deus se revela. Você tem deixado Deus se revelar através de você? Como Deus tem se revelado através de você? Ou seja, como as pessoas têm visto o seu testemunho de filho e filha de Deus? Pense nisso essa semana. Amém? Nós vamos colocar aí, para terminar, a imagem do tabernáculo aberto. Você vai ver por em cima a tenda fechadinha e embaixo aberto, e você vai ver aí todos os elementos, todos os móveis, né, vamos dizer assim, que tinha em todas as áreas do tabernáculo, inclusive a figura do sacerdote. Eu quero deixar essa imagem aí para terminar. Para quê? Para que você veja essa imagem, que você pesquise sobre essa imagem, para que você pergunte sobre alguma dúvida na próxima aula, ok? Leia uns textos, aí tem alguma referência de alguns textos também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você, que a graça do Espírito Santo venha a ser revelada em você e através de você a cada dia. Quero orar com você nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos a Ti, a beleza da Tua santidade, Senhor. Queremos Te agradecer por esta manhã, queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu tens, Senhor, nos ensinado da Tua palavra. Traga, Senhor, ao nosso entendimento a revelação da Tua palavra dia após dia. E que, Senhor, essa semana, cada um de nós que aprendemos, Senhor, sobre o tabernáculo nesta manhã, nós venhamos verdadeiramente desempenhar o nosso papel de tabernáculo, da tenda da congregação, do local onde Deus se revela, que o Senhor possa ser revelado através de nós, Senhor, aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Fica conosco, nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, as nossas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. E à noite nós temos o nosso culto, ok? Às 18 horas, nosso culto da família. Às 20 horas, o queimação, aí o culto onde nós estamos buscando mais intensamente a presença de Deus. Ok? Vamos estar juntos essa noite para celebrarmos, para adorarmos o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém.